Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, irmão e irmã, bem-vindos a esse momento da reflexão da Palavra de Deus para essa quinta, dia 28. Vamos pedir a luz do Espírito Santo que nos ajude a meditar o Evangelho de Cristo nesse dia. Se desejar, curta esse vídeo e compartilhe com os seus irmãos. Nós vamos iniciar então a proclamação do Evangelho. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, ficai sabendo que a sua destruição está próxima. Então os que estiverem na Judéia devem fugir para as montanhas, e os que estiverem no meio da cidade devem afastar-se. Os que estiverem no campo não entrem na cidade, pois esses dias são de vingança, para que se cumpra tudo o que dizem as Escrituras. Infelizes das mulheres grávidas e daquelas que estiverem amamentando naqueles dias, pois haverá uma grande calamidade na terra e ira contra este povo. Serão mortos pela espada e levados presos para todas as nações. E Jerusalém será pisada pelos infiéis até que o tempo dos pagãos se complete. Haverá sinal no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas com o pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, caros irmãos, hoje esse evangelho, em Lucas capítulo 21, traz realmente uma reflexão de Cristo sobre essa realidade da tribulação que ocorrerá nesse mundo. Jesus, ele anuncia um tempo, de fato, de grande tribulação, que é um mistério. A gente sabe que Cristo, ele podia perceber a realidade do mundo e muito além, ver o futuro, inclusive. Mas, ao mesmo tempo, é uma mensagem de esperança. Jesus Cristo, ele não está colocando pessimismo no coração dos seus discípulos, mas ele está chamando a uma esperança ativa, manter a fé ativa, né? Como uma vela que a gente acende na escuridão. É claro que Jesus está apresentando para eles o juízo de Deus, é muito claro, quer dizer, a destruição de Jerusalém vai ser vista como um sinal do juízo divino e um fim de uma era, marcado por uma religião, que é o judaísmo antigo, e a chegada do Filho do Homem. Então, não é o fim, portanto, é o início, é um fim de uma era e um começo de uma outra era. Ou seja, marcada pela presença do Salvador, e em que Jesus aponta que a salvação está próxima, porque Ele está no meio de nós. E Ele vai chamar a salvação, quer dizer, existe a esperança sim. E aqui, claro, diante dessa mensagem dele, é necessário a gente ter a vigilância, porque é um alerta aos sinais dos tempos e, ao mesmo tempo, um chamado a estar preparado para as tribulações. A vigilância, ela não é uma atitude meramente passiva, como bem sabemos, mas ela é uma atitude ativa, uma atitude de oração, uma atitude de busca de fazer a vontade de Deus, de construir o seu reino nessas realidades desse mundo nos quais nós somos desafiados. Então, é necessário que a gente, diante dessa palavra, mantenha a nossa esperança na volta de Cristo, porque é o que ele também fala, né? O Filho do Homem virá nas nuvens do céu com grande poder e glória. O ensino da igreja é misterioso, que é chamada parousia. Mas do mesmo jeito que ele veio a esse mundo e ele nasceu, e nós sabemos disso, e ele diz que vai voltar, então nós devemos crer sim que é uma revelação sendo feita e misteriosa ao mesmo tempo para uma realidade futura. Então, Jesus Cristo, nesse prazo e nesse tempo em que a igreja caminha nesse mundo, ele vai estabelecer o seu reino e vai usar cada um de nós a ser instrumento da construção do seu reino. A aplicação para a nossa vida é muito simples, porque primeiro a gente tem que manter a fé. Ter uma fé ativa, uma fé vigilante, mesmo nas dificuldades e provações, não perder essa fé. Depois de viver a vigilância e observar os sinais dos tempos, sim, ou estar atento a isso, preparado para os desafios que podem eventualmente chegar num momento ou outro momento em nossa vida. E depois anunciar o Evangelho e a Palavra de Deus. Então, as questões que a gente levanta para a nossa vida, que devem ser colocadas nesse momento, já no final da nossa reflexão, é primeiro, como nós vivemos a nossa fé em meio às dificuldades? Nós temos vivido a nossa fé de fato de maneira ativa no meio desse nosso mundo e dos desafios que encontramos?
E depois, quais os sinais dos tempos que a gente pode perceber na nossa vida, na nossa caminhada cristã? E depois, qual é a relação entre o juízo de Deus e a esperança, o chamado que Ele faz para cada um de nós? São perguntas que talvez ajudem a gente, nesse dia, a meditar, a refletir um pouco. Pensemos nisso, vamos pedir a bênção de Deus agora, para concluir a reflexão, e não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Vamos agora fazer a bênção final. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, irmãos. O Senhor nos acompanhe.